e aí eu não quero entrar, até hoje eu fui ler um artigo sobre a pandemia e atividade física, e os aspectos imunológicos que foi feito na pandemia. A pandemia, para mim, é a maior insanidade que nós já vivemos no que tange a saúde pública. Sério? Né? Nossa, e é muito comum as pessoas falarem assim, mas teria que... Cara, mas na Europa fez isso. Por que golfinhos encalham? Você sabe que o golfinho é extremamente inteligente, o cetáceo. Sim, ele se orienta pela onda magnética, não é isso? E por que encalham vários de uma vez? Efeito manada. O líder vai e vai caindo. Isso foi feito no mundo inteiro, na Alemanha, na França, na Itália, só fizeram merda. Medicina é feita por uma coisa simples. Lembra o seguinte, eu sento aqui, você senta ali e a gente conversa. Foi feita uma insanidade maior. Não, medicina baseada em evidência, medicina não baseada em evidências. Beleza. Quem estava falando isso? Jornalistas, juízes. Acho que a gente foi pela OMS ali que o negócio fudeu tudo. A OMS ali. é uma instituição política, cara. Desculpa, mas tudo que envolve político tem interesse por trás. Não tinha nada de saúde naquela porra cadê? ali. Junta médico de um lado aqui, ó. Por exemplo, o nosso presidente que está passando, presidente atual, não eleito, está passando por esse momento atual. Mas ele foi um grande imbecil. Em relação a... Eu defendi tratamento precoce, eu defendi tratamento inicial, como defendi vacina. Não precisa ser muito inteligente para você defender, para você fazer uma medicina de qualidade. Tá me entendendo? O que eu tenho é que orientar o paciente. Olha, a vacina tem isso, o tratamento precoce tem esse nível de evidência, isso tem isso, isso tem isso, isso tem isso, isso tem isso. Então é simples. Medicina, vai embora para casa, fique em casa. Fique em casa sob quais condições? Até morrer. Mas essa aí não foi só o presidente. Foi o presidente, teve mascaragem, líder, sim, por não, quê? Porque é um líder. Quem que deveria ter? Quem deveria simplesmente fazer o quê? Eu vou chamar então um médico que fala em medicina precoce, eu estou me lixando. Tem você e tem você. Beleza. Você defende tratamento precoce, você não. Senta os dois aqui no final do dia, eu dou 2 dias para vocês. 100 médicos que defendem isso, 100 médicos defendem isso aqui. Eu quero o resultado aqui. Não cabe a mim, presidente da República, que não sei o assunto, abrir a boca para defender política A ou política B. Se você concorda comigo ou não concorda, eu não estou nem aí. É isso que se faz medicina. O problema é que cada uma dessas coisas foi falada no decorrer do tempo, né? Até Cara, a humanidade, mas a humanidade isso é aprendeu. Feito manada. Mas aprendeu como? Nós tínhamos anteriormente, nós tínhamos visto. Esse mesmo mecanismozinho que foi feito algo chamado medo. Nós temos aqui a amígdala cerebral. Você quer dominar uma pessoa? Como que o marketing digital faz? Ele resolve a dor do indivíduo. O que é a dor do indivíduo? Primeiro eu te passo medo. Olha, você emagreça 10 quilos em 5 dias. Por quê? Porque a obesidade causa isso, morte, blá, 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 blá. Eu vou te passar medo. Aí depois eu vou resolver sua dor. Aí eu vou falar, olha, eu tenho um método 3x, 4K, que vai não sei o quê, vai resolver. Vai acabar. Meu nobre, medo tem um órgãozinho primitivo que é para você fuga ou enfrentar. Ele evolutivamente, aí as neurociências entram bem forte, evolutivamente, como que acontece? Era utilizado na savana, você tinha que ter esse medo ligado, porque eu tinha que enfrentar um leão, eu tinha que enfrentar um crocodilo, eu tinha que enfrentar... E esse mesmo mecanismo está ligado à ansiedade e às depressões. Olha, por que tem aumentado a ansiedade e a depressão? Porque esse nosso sistema, a nossa amígdala, ela está muito hiperestimulada, mas não hiperestimulada como ela foi no passado, que era um órgão de proteção. Então, o que a imprensa utilizou? Medo. Fica em casa, está morrendo, está isso, está aquilo. Aumentou o número de pessoas depressivas, aumentou o número de suicídios, aumentou o número de pessoas com obesidade, aumentou o número de câncer, aumentou. Doença do século, né? Agora me conte se a imprensa nobre, bonita, blá, 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 que montou número de mortes. Hoje morreu 1.200 pessoas somente na cidade. Cara, deixa eu te falar. O medo, cortisol aumentado. Cortisol aumentado é aquilo que eu falei lá atrás. Cortisol aumentado, lembra do corticoide? O corticoide é para atuar evitando processos inflamatórios. Só que quando você tem um nível de cortisol aumentado, você cria resistência a esse cortisol. Então, o cortisol que nós produzimos diariamente, ele serve para N fatores. Que aí entra na melatonina, que lá eu não terminei de falar, que o seu cortisol vai diminuindo, a melatonina vai aumentando para te dar sono. Aí a luz hiperestimula você a simplesmente essa melatonina perder, vamos colocar assim, o efeito, ela vai diminuindo a concentração sanguínea, porque ela tem uma meia-vida. Aí você perde o sono, porque você passa do período que você está hiperestimulado pela luz.
E aí, o que aconteceu? Essas mesmas pessoas que estavam lá foram submetidas a medo. Fica em casa, não fica em casa, número de mortes, não número de mortes. Cortisol. Cortisol te protege de quê? De processos inflamatórios. Uma vez que você tem uma quantidade exacerbada, seu organismo fala assim, espera aí, está aumentado muito o número de cortisol, eu vou criar resistência a ele. Ele cria resistência. Só um segundo que eu sei que você quer me falar alguma coisa. Ele cria resistência. Quando ele cria resistência ao cortisol, o que acontece? Aumenta as doenças inflamatórias. As doenças inflamatórias, doenças neurodegenerativas, está inserida lá nela. Aí, hoje, por isso que os caras lá da medicina integrativa falam, ó, tá pipocando o quadro de processos inflamatórios. O que o Covid era? Covid tinha 3 fases. Fase gripal, uma fase pulmonar, chuva de citocinas, né? E uma fase lá. Né? Isso. Então, o sujeito gerava uma quantidade de citocinas inflamatórias. PCR lá Agora, na altura, imagina, né? você já está, seu cortisol, você já está hiperestimulado. Medo. Lembra o sistema de medo? A amígdala cerebral hipertrofiada, que é o mesmo mecanismo de fuga que você tinha lá das savanas, é o mesmo que você tem agora. Ou eu enfrento o Covid, ou eu fico em casa. Eu vou ficar em casa, mas o cortisol está aumentado. Cortisol aumentado, entretanto, seu organismo cria o quê? Resistência a esse cortisol. Criando resistência ao cortisol, ele não inibe mais os processos inflamatórios. Como processo inflamatório? Eu bebi, o álcool gera processo inflamatório. Quem te protege? O cortisol, entre aspas. Mas eu não tenho mais esse fator protetor, porque eu estou hiperestimulado a ele. Consequentemente, diminuiu o sistema imunológico. Diminuiu meu sistema imonológico, eu entrava em contato com o vírus, peguei, gripei, morri, fodeu. Se fudeu mais. Mas você Covid foi uma das doenças que eu mais tive medo, assim, na vida, assim, velho. Tive muito medo dessa porra. Pois é, e você teve? Tive. E como foi seu estado? Medo pra caralho. Mas você acha que... Pensou em morrer? Não, morrer... Pergunta o grau de medo que eu tive. Eu acho que assim... Nenhum. No primeiro... Filho. Quando eu peguei e se falou, tô positivo, eu fiquei mal pra caralho. Aí depois eu fui ficando em casa, tal, fui ficando de boa. Mas eu tive medo, assim.